Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira obra do vestibular do EMAPAD 2024, que é a obra Primeiros Contos de Gonçalves Dias. Primeiramente, como de praxe, em nosso canal nós iremos falar acerca do autor e logo depois nós iremos falar sobre a obra em si. Primeiramente nós vamos falar sobre o autor. Gonçalves Dias, ou simplesmente Antônio Gonçalves Dias, nasceu em Caxias, no Maranhão, no dia 10 de agosto de 1823. Gonçalves Dias foi poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. Ele é lembrado como um dos grandes nomes da primeira geração da poesia romântica, também conhecida como romance indianista. Gonçalves Dias ele faleceu no dia 3 de novembro de 1864 em um naufrágio na costa do Maranhão, aos 41 anos de idade. Bem, o Gonçalves Dias ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, ali na primeira metade do século XIX, e ele teve contato com alguns poetas da geração romântica de Portugal, como Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano Castilho. Ele também foi professor de Latim e História do Brasil do famoso Colégio Pedro II, bem como ele escreveu para diversos jornais do Rio de Janeiro. Suas principais obras podemos destacar a obra Canção do Exílio, de 1843, a obra Segundos Contos, de 1848, e Últimos Contos, de 1851, dentre outras obras também que ele publicou. Gonçalves Dias ele é considerado um dos grandes poetas do gênero romântico brasileiro. A história do romantismo do Brasil se confunde, de certa forma, com a poesia de Gonçalves Dias. E com o contexto da independência do Brasil em 1822, surgiu a necessidade de criar uma identidade verdadeiramente nacional. E os intelectuais da época escolheram o índio como representação do povo brasileiro, bem como da identidade brasileira. E Gonçalves Dias usou muito essa tendência, e ele foi um dos grandes precursores dessa tendência de enaltecer a natureza, enaltecer as paisagens naturais e enaltecer a figura do índio como elementos da identidade cultural e histórica brasileira. Agora nós vamos falar da obra em si, a obra Primeiros Contos. A obra ela é um compilado de poemas, né, de poesias, no qual Gonçalves Dias ele expressa nessas poesias elementos como o amor, a saudade, a exaltação da natureza, a exaltação de elementos naturais, bem como é bem característico do romantismo, aqueles amores impossíveis, aquelas cantigas de amor no qual a amada é impossível de você alcançar. Também esses são os elementos que estão presentes dentro da obra Primeiros Contos. A gente vai falar um pouco sobre a obra em si, tá? A obra Primeiros Contos ela foi publicada no ano de 1847, sendo uma coletânea de poemas que fala, né, sobre esses elementos que eu acabei de citar. E também ele na primeira poesia dessa obra, Primeiros Contos, tem a famosa poesia da Canção do Exílio, que diz o seguinte. Vocês não conhecem logo de cara a Canção do Exílio, mas quando eu começar a recitar o poema, vocês já vão sacar do que eu estou falando. Diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá. Se que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Coimbra, julho de 1843. No referido poema, ele vai falar da saudade, né, que o autor tem de sua terra natal, que é Caxias, no Maranhão, e nela exaltando as belezas naturais e os encantos da terra. A obra possui elementos de culto à cultura nacional indígena, também presentes nos poemas Canto do Guerreiro, o Canto do Piaga e o Canto do Índio, e entre outros poemas também que exaltam a figura do indígena. Também na obra Primeiros Contos tem um poema chamado Caxias,
intitulado justamente A Sua Terra Natal, que eu vou ler também para vocês esse poema. Diz o seguinte: Quanto és bela, ó Caxias, no deserto entre montanhas, derramada em vale de flores perenais. És qual tênue vapor que a brisa espalha, no frescor da manhã meiga, soprando a flor de manso lago. Tu és flor que despontaste livre por entre os troncos de robustos cedros, forte em gleba inculta. És qual gazela que o deserto educa, no ardor da cesta debruçada enxágue à margem da corrente. Em mole seda as graças não escondes. Não cinges doiro a fronte que descansas na base da montanha. És bela como a virgem das florestas, que no espelho das águas se contempla, firmada em tronco conoso. Mas dia ainda virá em que te peges dos que ora trajas, simples ornatos e amável desalinho. Da pompa e luxo amiga, onde cair-te aos pés então da poesia croa e da inocência o cinto. Então esse poema fala a natureza e também o clima sertanejo da terra natal do autor. Bem como o poema exalta elementos regionais que também são presentes na primeira geração romântica brasileira, no qual Gonçalves Dias está inserido. Um outro poema da obra chama-se Recordação, que vai retratar e remeter à questão da saudade. Que diz o seguinte: Quando em meu peito as aflições rebentam, eivadas de sofrer acerbo e duro, quando a desgraça o coração me arrocha em círculos de ferro com tal força, que dele o sangue em borbotões golfeja, quando minha alma de sofrer cansada, bem que afeta a sofrer, sequer não pode clamar, Senhor, piedade, e que os meus olhos rebeldes uma lágrima não vertem, do mar de angústias que meu peito oprime. Volvo aos instantes de ventura, e penso que a sós contigo, em prática serena, melhor futuro me agourava, as doces palavras tuas, sôfregos atentos, sorvendo meus ouvidos nos teus olhos, lendo os meus olhos tanto amor que a vida longa, bem longa, não bastará ainda, porque os de ver me saciasse. O pranto então dos olhos meus corre espontâneo, que não mais te verei em tal, pensando, de martírios calar sinto em meu peito, tão grande plenitude que a minha alma sente amargo prazer de quanto sofre. Então, como eu falei, esse poema retrata de lembranças do passado e de uma característica saudosista, lembrando o seu passado, visando elementos da memória do autor, no qual ele sente falta, no qual ele prescinde, no qual ele está sentindo a emoção da saudade. E também usando elementos do gênero poético para tratar de questões emocionais e líricas do próprio autor, com o objetivo de dar ênfase à narrativa do texto. Agora eu vou falando sobre as considerações finais sobre a obra. A obra Primeiros Cantos remete, como falei, a elementos do romantismo da primeira geração do século XIX, e com a exaltação do índio visando a busca pela identidade nacional. Vale ressaltar que nesse contexto da primeira metade do século XIX, há a questão da independência do Brasil, a desvinculação da imagem do Brasil com a imagem de Portugal, que era a colônia, e a busca pela identidade genuinamente brasileira. E os autores intelectuais da época encontraram na figura do índio esse elemento de representação histórica da identidade nacional. E também como a ênfase regionalista, visando também as características regionais e também os elementos da natureza, uma vez que o Brasil é um país rico em recursos naturais, é um país bastante diverso do ponto de vista natural, e a exaltação à natureza, a exaltação ao índio, faz parte desse processo de construção da identidade nacional buscada na obra Primeiros Contos, e também em outros poemas também de outros autores contemporâneos a Gonçalves Dias. Também a obra vai falar sobre a importância do autor, né? No caso não é a obra em si, né? Mas uma análise mais geral sobre a obra, vai falar sobre a importância do autor, Gonçalves Dias, não só para a literatura maranhense, como também para a literatura brasileira como um todo,
a poesia de Gonçalves Dias ela ainda é muito celebrada, ela é muito aclamada até os dias de hoje. E no ano de 2023 remete ao bicentenário do autor maranhense. E a UEMA fez uma escolha acertada em escolher a obra Primeiros Contos de Gonçalves Dias como uma forma de homenagem, também uma alusão a esta data tão importante de memória de um grande autor da nossa literatura. Pois bem, esse foi o nosso vídeo falando sobre a obra Primeiros Contos de Gonçalves Dias. Como eu falei tanto no vídeo sobre Mar Morto, como no vídeo sobre Olhos d'Água de Conceição Evaristo, é muito importante que você, candidato ou candidata, leia a obra na íntegra, que vocês façam resumos, fichamentos, assistam vídeos também de outros canais que também falam sobre a temática das 3 obras. Elas são importantes tanto na prova objetiva, que é a prova das questões de múltipla escolha, como também na prova discursiva, que é a prova de redação. É obrigado o candidato utilizar as obras na redação? Não é obrigado, mas é muito importante e isso vai contar bastante na sua nota final. Como eu falei também nos outros vídeos, esse vídeo é apenas um recorte, é apenas uma análise, é um resumo da obra. Você só vai conhecer realmente a obra de fato se você ler a obra, ler as 3 obras, para que você possa se fundamentar. E no mais é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para as novas notificações, deixar o seu like para que nós possamos continuar produzindo mais vídeos em nosso canal. Obrigado e uma boa prova. Até lá!